decidir em qual escola matricular os seus filhos. Para qualquer pai, um momentinho difícil esse e crucial. Afinal, além da educação formal, é a escola também que vai ajudar a construir a personalidade de uma criança, ajudar. E isso engloba um monte de coisas importantes, como a descoberta da independência, aprender a dividir, fazer acordos, conviver com o outro, com os amigos, com regras e com limites. E mais do que tudo, se tornar um indivíduo pensante. E de preferência bacana também, né? Hoje em dia tem de tudo. Escola focada no vestibular, as mais liberais, as bilíngues, as que seguem linha budista ou católica, e até as que se preocupam mais com o meio ambiente e desenvolvem projetos sociais com os alunos. Bacana, né? Bom, como você pode ver, a discussão vai longe e é assim, né? Você fica meio como mãe, fica assim, para que lado que eu vou? Bom, até porque fora todas essas questões teóricas que eu falei, tem também o lado prático. Isso já me falaram. A escola fica perto da sua casa? A criança vai ter que ficar quanto tempo no trânsito? E o preço? Você tem grana mesmo para bancar? Bancar esse ano, ano que vem? Em tempo integral ou meio período? E as atividades extracurriculares? Na escola ou fora da escola? E os professores? Há quanto tempo eles estão na casa? Você já pensou que isso pode ser um fator importante para você decidir que escola seu filho vai estudar? Leopoldo Pacheco, o ator e pai do Frederico de Renata Urbano. Renata é mãe do João, de 12, da Helena, de 9. Ela é psicóloga e também trabalha com pesquisa sobre educação. Então você também, né, Renata, está aqui como tudo. Prazerzão, pessoa física e pessoa jurídica. Junto com a gente, a Vera Grele. Vera é psicóloga, atua com formação de professores e também trabalha na implementação do ensino médio da Escola Viva. Prazerzão, pode sentar com a gente. Completando a roda, a professora, literalmente, Alcione. Dura essa vida de professora, né? O negócio é o seguinte, mas vamos direto ao ponto. Eu queria a experiência de vocês. Leopoldo, eu introduzi aqui falando que você já está com um filho de 15 anos, então que as coisas estão mais encaminhadas, mas na verdade você teve um problema técnico esse ano, uma surpresa no decorrer do curso. Eu acho que tem uma questão que até a gente pode discutir muito sobre, que eu acho interessante os pais saberem, né? Enfim, venho batalhando por uma escola construtivista desde que meu filho começou a estudar. É longe, é um batalho muito grande para estudar, porque fica distante de casa, e tudo chegou no fim do 9º ano, né, sempre muito acarinhado, sempre construindo um pensamento, sempre batalhando, e quando chega no colegial a coisa muda um pouco de figura, e foi esse susto que a gente tomou esse ano. Porque aí tem que se preparar para o vestibular, e o vestibular requer conhecimentos técnicos, né? Física, química, matemática, fórmulas. E tomamos um susto. Está mudando, né? Mas ainda não mudou totalmente, né? Está mudando. Não, e acho que tem uma questão de um ajuste de idade, num período difícil, adolescente, está ajustando a idade, tudo. Eu acho que deu uma confusão na cabeça do meu filho nesse ano. Porque agora eu acho que agora ele pegou no breu, assim, e tá... Foi esse ano que vocês recorreram ao tutor, né? Para ajudar a fazer... Recorremos ao tutor esse ano, exatamente, com um apoio de criar uma rotina de estudo, uma fórmula, um mecanismo. Você é super presente na educação dele, Sou. né? Falei que você estava aqui na hora certa. Sou. Renata, você estava com o João de 12 e a Helena de 9. Ao contrário dele, eu quero o começo da história. Porque agora o Fred observou que tem algumas pessoas achando que a gente está falando desse assunto muito cedo, que é um assunto para dezembro. Muito importante, agora é essa, na hora mesmo. As escolas já abriram, na verdade, em agosto. As matrículas? As matrículas não, o processo seletivo. Então já começaram a aceitar a inscrição. Gente, toda escola tem processo seletivo? Não processo seletivo é o nome errado. A gente não pode mais fazer, as escolas não podem fazer. Mas cria-se uma situação para conhecer o aluno, o futuro aluno, quer dizer, as possibilidades, as dificuldades. Se apresentar a escola. Apresentar a escola. Isso começa em agosto. Ou seja, para isso também as temos... escolas, na verdade, elas abrem a possibilidade, abrem as portas, então os pais, em geral, têm que fazer inscrição no site, tem que mandar alguma coisa, fazer preencher ficha, alguma coisa assim. E aí, as escolas, cada uma funciona de um jeito. Então, tem escola que costuma chamar pais em grupo, para fazer uma primeira apresentação. Tem escola que faz uma primeira entrevista, e depois chama o aluno também para conversar. Então, cada uma funciona de um jeito. Mas, assim, tem uma coisa que
é muito clara. As escolas estão muito preocupadas com esse processo para apresentar da melhor forma possível, porque eu acho que isso é um dado importante. As escolas já perceberam que é importante mostrar, falar para esses pais qual que é a proposta. Porque talvez os próprios pais não saibam escolher a escola. É muito difícil. Então, é muito parecido, São muitas variáveis que estão envolvidas, então os pais nessa hora ficam complicados. É um investimento, né? Uma coisa e outra. Não, investimento desse tamanho, né? Infelizmente, as escolas públicas perderam o valor que elas tinham, quer dizer, são muito valorizadas, mas a qualidade do ensino caiu um pouco em relação às particulares. E as particulares são muito caras. E está mudando também, não tá? A escola pública já não é... Eu, Alcione, Então, nós estamos comentando isso. Eu estudei em escola pública a minha vida A escola inteira. pública, anos atrás, era uma escola muito boa, muito, né? No tempo que eu estudava, estudar em colégio particular era vergonhoso. Era ao contrário. As pessoas falavam assim, pagou, passou. A gente tinha vergonha, era assim. Então a escola pública era muito valorizada. Eu não troco meu primário por muito primário que eu não Quando você foi professora, você foi professora de escola pública ou particular? Não, eu estudei em escola pública o tempo todo, mas eu fui professora numa escola particular porque eu queria vir para o Rio de Janeiro cantar. E meu pai disse para mim que eu só viria depois de exercer 2 anos no magistério. E a minha professora de música e português entraram em férias e me colocaram no lugar delas. Aí eu fiquei 2 anos ensinando no Maranhão. Depois vim pra cá. Assim, eu não sabia começou a história de Alcione. Exatamente o que você faz? Então, eu dou assessoria para projetos pedagógicos. Eu trabalhei muitos anos numa escola, como coordenadora pedagógica, como orientadora educacional, enfim. Depois trabalhei num centro de estudos pedagógicos. A gente estava comentando, assim, a minha formação, eu sou psicóloga, né? Mas no início da carreira, eu fui trabalhar numa escola para poder me manter, estava abrindo consultório e tal. E me apaixonei por educação. E lá fiquei. Hoje eu sou uma psicóloga de origem, mas que trabalho com educação. A gente estava falando que a educação gruda. Gruda, Gruda, porque eu já trabalhei com educação, parei, montei um instituto de pesquisa, mas vira e mexe eu volto e faço pesquisa para educação. Gosto, dá pra mudar. Eu acho que a escola, quer dizer, na verdade, assim... Isso que ela falou, da escola está também interessada em mostrar, em conhecer o aluno, em dar um caminho melhor. Disso, porque ela está, né, ela desenvolve um serviço, presta um serviço... E vem de um descrédito recente, né? Porque essa coisa do pagou, passou de antigamente, a gente tem uma máxima aí na sociedade que os pais trabalham tanto, ficam tanto tempo fora da rua, jogam o filho dentro da escola e é obrigação da escola, né? total fazer. Por outro lado, a escola... faturando. Mas e por outro lado o pai também cobrando coisas da escola que são pago, então tem que mostrar serviço, que também não é o caso. Também não é o caso. Quer dizer, a escola tem um projeto pedagógico que tem que ser viabilizado com a parceria da família, dos pais. Essa pais. é uma pergunta que o pai tem que fazer. Qual o seu projeto pedagógico? Mas aí... Qual o seu projeto pedagógico? Essa é uma pergunta muito importante. Qual o seu projeto Mas aí pedagógico? eles vão responder. Construtivista... Não, mas aí que tá. Isso é um linguajar interno para os educadores, para os pais. O que significa ser construtivista? Só isso não basta, né? Só isso não basta. Quer dizer, tem que contar os objetivos, os princípios da escola. Quer dizer, o que se pretende ensinar, para onde quer ir. Esses são dados importantes. Então, saber do projeto pedagógico no linguajar que a família entenda é muito importante. Não técnico, é muito importante. José que a família entenda, não falar desse jeito, construtivista, se é Flávio Piaget, se é Valdo, se é católico, se é os pais não têm condição e nem deveriam estar preocupados com isso, entender o que está se falando. As escolas não são muito parecidas, né? A gente estava falando no discurso elas são parecidas. Essa pergunta acho que é a mesma, hein? A gente estava aprendendo lá de Porto Alegre, exatamente. Ela pergunta se existe escola ideal. Eu não conhecia essa escola, não sei. Você passou por quantas escolas? 3. 3? Não é muito, é muito? Na verdade... A pré-escola que ele estudou não continuava, ela era só uma pré-escola. Então, daí tinha que passar. E as 3 que ele passou são escolas semelhantes, são né? escolas semelhantes. Então, daí foi uma escolha... Isso é um caminho, não mudar muito o estilo da escola? Eu fui atrás disso, minha mulher, meu filho, juntos, eu acho que a gente foi atrás disso. Eu li coisas do
tipo, seria bom que tivesse esse convívio com esse grupo familiar quase, né? Mas que na verdade não pode ser também familiar, porque é outra coisa. É outra coisa. Porém, se a pessoa não estiver satisfeita com a escola, seja o pai ou o aluno, tem uma hora que você tem que Então, realmente você dá trocar de clareza, escola. exatamente. Quer dizer, a escola tem que ter claro os princípios dela, os pais têm que conhecer esses princípios. Agora, é na concretização, no cotidiano, no dia a dia, na entrada, no lanche, na reunião de pais, é aí que esses princípios vão se concretizar e a escola vai aparecer neles. Mas A teoria na prática é outra, né? A teoria na prática é Mas eu outra. posso te dizer que, por exemplo, para mim, uma das questões quando meu filho começou a estudar é eu morar num apartamento em São Paulo. Então, eu comecei a visitar escolas que fossem mais humanas nesse sentido, entende? Então, eu queria Um jardim, certo? um jardim, uma área terra, areia, espaço, né? Porque eu vivo num apartamento, então, quer dizer, é uma vida de apartamento dentro de uma escola que é um prédio, então também não me interessava. Essa é a pergunta para todo mundo. Qual foi o seu ponto de partida para procurar a escola? Você também tem filhos, Ana? Tenho, Tá, tenho você- 2 adultos. Mas você lembra lá, né? Não, Lá- trabalhava na escola, na mesma escola que eles estavam. Então essa é a pergunta do próximo bloco, ok?